Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 10. Maria, Rainha e Senhora do céu e da terra. O dogma da Assunção conduz-nos à realeza de Maria. Maria subiu em corpo e alma ao céu para ser coroada pela Santíssima Trindade, como Rainha e Senhora dos céus e da terra. Vamos estudar esse gloriosíssimo novo título de Nossa Dulcíssima Mãe. Dante Alighieri tem uma estrofe belíssima em seu canto sobre o purgatório. Salve Regina, cantavam as almas que vi sentadas sobre o verde e entre as flores que, desde fora do vale, não podiam ser vistas. Isso que Dante viu em seu purgatório, comenta Ruskin, repete-se em todo o universo, no céu e na terra, em todas as partes, com efeito, ouve-se repetir: Salve Regina. A realeza universal de Maria é o resultado necessário da mesma missão a que foi predestinada por Deus e que constitui a razão de sua essência, a missão de mãe do Criador e das criaturas, e de mediadora entre o Criador e as criaturas. Ela nasceu rainha porque foi predestinada ab eterno rainha, e foi predestinada ab eterno rainha porque foi escolhida ab eterno por Deus para a singularíssima e transcendental missão de mãe e mediadora universal. Os dois títulos fundamentais, como veremos, da universal realeza de Maria. Depois de sua maternidade universal e de sua mediação universal, a realeza de Maria é indubitavelmente o mais sugestivo dos temas marianos, como a nota dominante do hino da glória que ascende continuamente de todas as partes da terra até o seu trono. Dividiremos nosso estudo em 3 partes: noções prévias, Maria Rainha, natureza de sua realeza. Noções prévias. A. O que se entende por rainha? Os termos rei ou rainha se derivam do verbo latino regere, que significa ordenar as coisas a seu próprio fim. Por isso, Santo Tomás disse que se chamam rei ou rainha aos que possuem o ofício de reger, de governar, de guiar a sociedade a seu fim. Portanto, o rei e a rainha possuem um verdadeiro primado, não só de excelência, senão também de poder sobre todos os seus legítimos vassalos. B. Classes de rainhas. Há 3 classes de rainhas: a rainha-mãe, a rainha esposa do rei e a rainha que rege por si mesma um reino. Maria é rainha, como veremos, nos 2 primeiros sentidos, não no terceiro. C. Sentido analógico de realeza. Não esqueçamos que no conceito de realeza cabem graus analógicos muito distintos. A. O Rei Supremo do Universo em toda a amplitude da palavra e em todas as ordens e sentidos é Deus, Criador dos céus e terra. B. Cristo homem é Rei dos reis e Senhor dos que dominam por direito natural e por direito de conquista. Sua realeza se estende, inclusive, a todas as coisas temporais, ainda que tenha se esquivado do título de rei temporal durante sua vida mortal, para se dedicar unicamente à pregação do Evangelho. C. Os reis da terra podem sê-lo por direito de herança, de eleição ou de conquista, mas ele somente tem poder régio sobre seus próprios súditos, e apenas no tocante ao bem puramente temporal, sem que tenham poder algum ao relativo à vida sobrenatural de seus súditos. D. Os poderes régios. O poder de governar, próprio do ofício de rei,
é poder de jurisdição, ou seja, poder de reger os outros como súditos, e compreende o poder legislativo, judiciário e executivo. O mais essencial, a função real, é o poder legislativo, enquanto os outros dois o complementam e aperfeiçoam. E a realeza de Maria e a de Cristo. Afortunadamente, diz muito bem o Padre Cuervo, foi superada a tendência segundo a qual, por muitos autores, a realeza de Maria era concebida por analogia com as das rainhas deste mundo, tanto mães como esposas do rei, com notável detrimento de suas prerrogativas reais. Pio XII estabelece na Ad Coeli Reginam que a sua realeza deve ser concebida analogicamente com a realeza de Jesus Cristo. Este há de ser nosso critério. 2. Maria Rainha. Não nos deteremos em expor o fato da realeza de Maria, pois foi reconhecido e proclamado de mil modos por toda a tradição cristã, desde a mais remota antiguidade, que Maria é rainha, diz com razão Padre Cuervo, é um fato proclamado pela tradição de toda a Igreja, oriental e ocidental, assim como também pela liturgia e o testemunho dos autores de todos os tempos. Atendendo aos pedidos de todos os povos, Pio XII quis encerrar o Ano Mariano, 1954, instituindo a festa litúrgica de Maria Rainha de toda a Igreja, que se celebra em 31 de maio. Com isso, diz o Papa, não queremos propor à fé do povo cristão alguma verdade nova, já que o próprio título e os argumentos em que se apoia a dignidade régia de Maria foram magnificamente expostos em todas as épocas e encontram-se nos documentos antigos da Igreja e nos livros da Sagrada Liturgia. O Papa reúne na encíclica acima mencionada todos esses documentos, os quais constituem uma solene e autêntica comprovação da realeza de Maria. O Concílio Vaticano II ensina também e propõe a realeza de Maria nos seguintes termos: a Virgem Imaculada, preservada imune de toda mancha de culpa original, terminando o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celestial e foi enaltecida pelo Senhor como Rainha do Universo, para que se assemelhasse mais plenamente a seu Filho, Senhor daqueles que dominam e vencedor do pecado e da morte. Mais que insistir no fato da realeza de Maria, que é totalmente clara e evidente, vamos especificar a sua verdadeira natureza, no qual não há unanimidade entre os mariólogos. As discrepâncias obedecem principalmente, ao que nos parece, ao fato de que alguns buscam a explicação da realeza de Maria por analogia com as realezas deste mundo, quanto na realidade devem buscar, como fez Pio XII em sua encíclica, por analogia com a realeza de Jesus Cristo. 3. Natureza da realeza de Maria. Uma vez que a realeza de Maria deve ser explicada por analogia com a de Jesus Cristo Rei, vamos oferecer em primeiro lugar uma breve síntese da doutrina teológica sobre a realeza de Cristo, seguindo as diretrizes da magnífica encíclica de Pio XI, Quas Primas, a ela dedicada. A realeza de Cristo. A doutrina teológica sobre a realeza de Jesus Cristo pode ser sintetizada nas seguintes conclusões. Primeira, Cristo homem é Rei do Universo, não só em sentido metafórico, senão também em sentido estrito, literal e próprio. Escutemos a Pio XI.
Desde os tempos antigos é costume muito difundido chamar Rei a Jesus Cristo em sentido metafórico, pelo supremo grau de excelência que possui e que eleva-o acima de toda a criação. Nesse sentido, disse que Cristo reina nas inteligências dos homens, nas vontades, nos corações, porque homem algum foi ou será tão amado por toda a humanidade como Cristo Jesus. No entanto, para delimitar com mais exatidão o tema, é evidente que também em sentido próprio deve-se atribuir a Jesus Cristo homem o título e o poder de rei, pois só como homem pode-se afirmar que Cristo recebeu do Pai o poder, a honra e o reino, já que como Verbo de Deus, identificado substancialmente com o Pai, possui necessariamente em comum com o Pai todas as coisas e, portanto, também o mesmo poder supremo e absoluto sobre toda a criação. Que Cristo é Rei em sentido próprio consta em muitos lugares da Sagrada Escritura. E aqui tem várias passagens que eu não vou ler, não vou citar, porque só está a citação. Segundo, o fundamento da realeza de Cristo homem é uma união hipostática de sua natureza humana com a pessoa do Verbo divino. É evidente que Cristo, enquanto o Verbo de Deus, é o Criador e o conservador de tudo o que existe e tem. Portanto, pleno e absoluto domínio sobre toda a criação universal, que enquanto homem participa plenamente desse poder natural de Filho de Deus, em virtude da união hipostática de sua natureza humana com a pessoa mesma do Verbo. Terceira, Cristo homem é Rei do Universo, também por direito de conquista, como Redentor do mundo. Ainda que Cristo homem não possuísse o régio poder universal por sua união pessoal com o Verbo, teria direito a ela por direito de conquista, isto é, por haver redimido o mundo com sua paixão e morte na cruz. Quarta, o poder real de Cristo engloba o triplo poder legislativo, judiciário e executivo. Cristo exerceu de fato e seguirá exercendo esse tríplice poder de diversas maneiras. A legislativa. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Mateus 5, 21 a 22. Eu vos dou um novo mandamento. João 13, versículo 34. E assim outros textos. B. Judiciário. Com efeito, o Pai não julga ninguém, mas deu todo o poder de julgar ao Filho. João 5, versículo 22. Há muitos outros textos, Atos dos Apóstolos, Primeira Carta de São Pedro, entre outros. C. Executiva. Ele rege de fato os destinos da história do mundo, servindo-se às vezes de seus próprios inimigos, guerras, perseguições, martírios, etc., para realizar os planos de seu reinado de amor sobre o mundo inteiro. Quinta, o reino de Cristo não é um reino temporal e terreno, senão um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, de santidade e de graça, de justiça, de amor e de paz. A. Não é temporal. O meu reino não é deste mundo. João 18, versículo 36. O qual não quer dizer que não tem absoluto e pleno domínio real sobre todos os reinos da terra e sobre todas as coisas criadas, senão unicamente que seu reino é de natureza espiritual e extratemporal. B. Mas eterno e universal, e seu reino não terá fim. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 33. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 11. C. De verdade e de vida.
Cristo é pessoalmente o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Veio ao mundo para dar testemunho da verdade. João, capítulo 18, versículo 37. E para que tenham a vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. D. De santidade e de graça. Aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 35. Cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E de justiça, porque veio a estabelecê-la no mundo e julgará a todos os homens segundo suas obras. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo do 5 ao 6. Com toda equidade e justiça. F. De amor, porque é o reino da caridade, e a caridade é a virtude eterna, que não jamais passará. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. G. De paz, porque a paz é obra da justiça. Isaías, capítulo 32, versículo 17. E Jesus Cristo é o príncipe da paz, anunciado pelo profeta Isaías. Isaías 9, versículo 6. B. A realeza de Maria. Como ensina Pio XII em sua encíclica sobre a realeza de Maria, esta deve ser concebida em paralelo analógico com a de Cristo, e analogia, como é sabido, estabelece uma proporção de semelhança de semelhante. Vejamos, pois, quais são as características da realeza de Cristo que se podem aplicar proporcionalmente à de Maria e quais são próprias e exclusivas dele. Procederemos também por via de conclusões, para que apareça com maior claridade o paralelismo analógico entre Jesus e Maria. Primeira, a Virgem Maria é a Rainha do Universo, não só em sentido metafórico, mas também em sentido estrito, literal e próprio. Escutemos a Ruskin expondo essa primeira conclusão. 1. A Virgem Santíssima se chama Rainha em sentido metafórico, Rei ou Rainha em sentido metafórico e, portanto, impróprio, chamam-se aquele ou aquela que excedem de um modo singular aos seus semelhantes em qualquer prerrogativa comum. Por exemplo, o leão, por sua singular fortaleza, é chamado Rei da Selva. A rosa, por sua singular beleza, é chamada Rainha das Flores. É evidente nesses casos o sentido metafórico do termo rei e rainha. O mesmo pode ser dito de Cristo ou de Maria. A Virgem Santíssima pode ser chamada metaforicamente de Rainha da Beleza, por sua singular formosura de seus traços, Rainha da Santidade, pela singular plenitude de sua graça, princípio das virtudes e de méritos incalculáveis. E de fato a Igreja, nas ladainhas lauretâneas, invoca continuamente Rainha de todos os santos em geral, porque a todos supera em santidade na vida, mesmo tomados coletivamente. Rainha dos anjos, porque a todos supera na agudeza de entendimento. Rainha dos patriarcas, porque a todos supera em heroísmo e na piedade. Rainha dos profetas, porque a todos supera em dom de profecia. Rainha dos apóstolos, porque supera a todos no céu. Rainha dos mártires, porque supera a todos em fortaleza. Rainha dos confessores, porque a todos supera na confissão da fé. Rainha das virgens, porque a todas supera na imaculada pureza. Jesus e Maria, por sua singular excelência, são o Rei e a Rainha de toda a criação. 2. A Virgem Santíssima, Rainha em sentido próprio.
Mas além do sentido metafórico ou impróprio, os títulos de rei e rainha convêm a Cristo e Maria, também em sentido próprio, causa de seu primado, não só de excelência, mas também de poder de todas as coisas. É verdade que só a Deus, como autor de todas as coisas, convém essencialmente a realeza universal sobre todas as criaturas que ele governa e conduz a seu fim. Mas também é certo que Jesus, enquanto homem, e Maria participam dessa realeza universal que convém essencialmente apenas a Deus. Por que títulos? Isso é o que vamos ver nas conclusões seguintes. Segundo, o fundamento principal da realeza de Maria é sua divina maternidade, que a eleva à ordem hipostática e a une indissoluvelmente com seu divino Filho, Rei universal. Note-se o perfeito paralelismo entre Cristo e Maria quanto à razão fundamental de sua realeza universal. Nele é a união hipostática de sua humanidade com a pessoa divina do Verbo. Nela, sua maternidade divina, que a eleva à mesma ordem hipostática relativa e a une indissoluvelmente para sempre a seu Filho. Escutamos a Pio XII proclamando clara e abertamente essa doutrina. Como mencionamos antes, veneráveis irmãos, o fundamento principal documentado pela tradição e pela sagrada liturgia, em que se apoia a realeza de Maria, é indubitavelmente sua divina maternidade. Isso que se pode ler nas sagradas escrituras sobre o filho que a Virgem conceberá. Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. E a Maria será chamada de Mãe do Salvador, de onde facilmente se deduz que ela também é rainha, pois gerou um filho que no mesmo momento de sua concepção, em virtude da união hipostática da natureza humana com o Verbo, era rei mesmo como homem e senhor de todas as coisas. Assim que, com razão, São João Damasceno pôde escrever: verdadeiramente foi senhora de todas as criaturas, quando foi mãe do Criador. E de igual modo, se pode afirmar que o primeiro que anunciou a Maria, com palavras celestiais, a régia prerrogativa, foi o próprio arcanjo São Gabriel. Terceira, Maria é rainha do universo, também por direito de conquista, como corredentora da humanidade. Até aqui continua o perfeito paralelismo analógico entre Jesus e Maria. Ouçamos novamente a Pio XII explicando esse segundo título da realeza de Maria. Contudo, deve ser chamada Rainha a Beatíssima Virgem Maria, não só por razão de sua maternidade divina, senão também porque, por vontade divina, teve parte excelentíssima na obra de nossa eterna salvação. Diz Pio XI, nosso predecessor e de feliz memória: que coisa mais linda e doce pode acontecer com Jesus Cristo, reine sobre nós, não só por direito de sua filiação divina, senão também pelo de Redentor? Meditem os homens, todos esquecidos, quanto custamos a nosso Salvador. Não haveis sido redimidos com ouro ou prata, coisas corruptíveis, senão com o sangue precioso do Cordeiro Imaculado e incontaminado Cristo. Já não somos nossos, porque Cristo nos comprou a grande preço. Pois bem, na realização da obra redentora, a Beatíssima Virgem Maria se associou intimamente a Cristo, certamente com razão, canta a liturgia sagrada.
estava em pé dolorosa, junto à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Maria, Rainha do céu e Senhora do mundo. Assim pôde escrever na Idade Média um piedosíssimo discípulo de Santo Anselmo. Assim como Deus, criando com seu poder todas as coisas, é Pai e Senhor de tudo, assim Maria, separando com seus méritos todas as coisas, é Mãe e Senhora de tudo. Deus é Senhor de todas as coisas, porque as criou em sua própria natureza com o seu império, e Maria é Senhora de todas as coisas, porque as elevou à sua dignidade original com a graça que ela mereceu. Enfim, como Cristo, por título particular da redenção, é Senhor nosso e Rei, assim a bem-aventurada Virgem é Senhora nossa, pelo singular concurso prestado à nossa redenção, fornecendo sua substância e oferecendo-a voluntariamente por nós, desejando, pedindo e procurando de maneira especial a nossa salvação. Essas premissas pode-se assim argumentar. Se Maria foi associada por vontade de Deus a Jesus Cristo, princípio de restauração na obra da salvação espiritual, e o foi de modo semelhante àquele que, com Eva, foi associada a Adão, princípio de sua morte, assim se pode afirmar que nossa redenção se efetuou segundo uma certa recapitulação, pela qual o gênero humano, sujeito à morte por causa de uma virgem, salva-se também por meio de uma virgem. Se, ademais, pode-se dizer que essa gloriosíssima Senhora foi escolhida para ser a mãe de Cristo, principalmente para ser associada à redenção do gênero humano, e se realmente foi ela que, livre de toda a culpa pessoal e original, unida estreitamente a seu Filho, ofereceu-lhe no Gólgota ao Eterno Pai, sacrificando juntos o amor e os direitos maternais, qual nova Eva, por toda a descendência de Adão, manchada por sua lamentável queda. Se poderá legitimamente concluir que, como Cristo, novo Adão, é Rei nosso, não só por por ser Filho de Deus, senão também por ser Redentor nosso. Assim como uma certa analogia, pode-se igualmente afirmar que a bem-aventurada Virgem é Rainha, não só por ser a Mãe de Deus, senão também porque, como nova Eva, foi associada ao novo Adão. Certamente, em sentido pleno, próprio e absoluto, somente Jesus Cristo, Deus e homem, é Rei. Contudo, também Maria, seja como mãe de Cristo Deus, seja como associada à obra do Divino Redentor, e à luta com os inimigos e ao triunfo obtido sobre todos, participa ela também da dignidade real, mesmo de modo limitado e analógico. Precisamente dessa união com Cristo Rei, deriva nela tão esplendorosa sublimidade que supera a excelência de todas as coisas criadas. Desta mesma união com Cristo nasce o poder régio, pelo qual ela pôde dispensar os tesouros do reino do Divino Redentor. Enfim, na mesma união com Cristo, tem origem a eficácia inesgotável de sua materna intercessão com seu Filho e com o Pai. Como se vê, é impossível falar mais claro e de maneira mais precisa. Pio XII afirma que Maria é real e verdadeiramente rainha, mesmo em sentido limitado e analógico com relação a Cristo, não só porque é a mãe de Deus, senão também a título de conquista por sua associação a Cristo na redenção do gênero humano, ou seja, por ser a corredentora da humanidade. Quarta, o poder régio de Maria, mesmo muito próprio e verdadeiro, não é total e absoluto como o de seu filho,
senão limitado e relativo, ou seja, recebido e participado do de Jesus Cristo. Acaba-nos de dizer Pio XII em sua magnífica encíclica. Escutemos Padre Cuervo explicar o alcance desse poder real de Maria. Como a ordem hipostática é essencialmente uma ordem régia, uma vez que entitativamente é superior à natural e também à sobrenatural, é daqui que Maria, enquanto mãe de Jesus Cristo, participa do poder régio do Filho, está colocada sobre todos os anjos do céu e as coisas da terra como verdadeira rainha do universo criado, em sentido próprio. Porém, o poder régio de Maria não é tão perfeito como o de seu filho, senão recebido e participado de Jesus Cristo. Por isso, embora Maria, sendo propriamente rainha em sentido estrito, sua realeza é inferior e subordinada de seu filho. A de Jesus Cristo é absoluta e a de Maria somente relativa, de onde se segue que Jesus Cristo é também Rei de Maria, mas não vice-versa, e que Jesus e Maria não são dois reis absolutos independentes, senão dois reis de realeza distinta, dois poderes e ambos propriamente régios dentro de uma mesma ordem, dos quais o de Maria, é totalmente dependente e subordinado ao de Jesus Cristo. Quinta, em sentido analógico e em plena dependência e subordinação à realeza de Jesus Cristo, também corresponde a Maria o tríplice poder legislativo, judiciário e executivo no reino de Cristo. Muitos mariólogos se negam a aceitar essa conclusão, que, no entanto, segue-se logicamente das anteriores admitidas por eles, por lhes parecer excessiva. A causa principal de sua confusão consiste, ao que nos parece, em querer estabelecer um paralelismo entre Maria e as rainhas da terra, rainha-mãe ou rainha consorte, sendo que a realeza de Maria pertence a uma ordem imensamente superior e transcendente, ou seja, a ordem hipostática relativa, que nada tem a ver com as realezas da terra. Se se quer acertar nessa, como em todas as demais questões mariológicas, há que se estabelecer uma analogia entre Cristo e Maria, como fez Pio XII, precisamente nessa questão da realeza de Maria, em sua maravilhosa encíclica Ad Coeli Regina. Vamos, pois, expor os fundamentos teológicos desta nova conclusão mariana, que cada dia vem ganhando mais terreno e acabará, não duvidamos, impondo-se inteiramente entre os mariólogos, que não se assustem com as legítimas consequências a que levam os verdadeiros princípios. Vejamos por partes. Primeiro, Maria, Rainha, participa do poder legislativo no reino de Cristo. Escutemos alguns eminentes mariólogos explicando esse ponto concreto. Disse Padre Schmild: a questão de saber se Maria, enquanto rainha, participa da legislação do reino de Cristo, respondemos analisando a natureza incomparável desse reino. É um reino principalmente espiritual. O fim último dele é a salvação terrena, e tudo quanto conduz a tal fim deve ser considerado como meio princípio. Portanto, a lei desse domínio espiritual é, acima de tudo, a graça, e os preceitos o são apenas secundariamente. É a graça que move os súditos desse reino a se conformarem à vontade do legislador. Santo Tomás o expressou dessa maneira: pois bem, o preponderante na lei do Novo Testamento, e na qual se baseia toda a sua eficácia, é a graça do Espírito Santo que é dada a todos aqueles que creem em Cristo.
Disto se deduz que o governo do Reino de Cristo é realizado, antes de tudo, pela instituição da graça. Em vista da maneira incomparável com que se exerce o poder legislativo de Cristo, será fácil entender que Maria, de fato, participa dele. Uma vez que a lei do reinado de Cristo é a graça, pode-se afirmar com verdade que Maria, enquanto rainha, participa diretamente do poder legislativo do rei, tanto quanto participa na aquisição e distribuição da graça. Isso temos autenticamente confirmado pelos papas Pio X e Pio XII. Assim, sendo a lei do reino de Cristo, em primeiro lugar, a graça, e sendo Maria participante em alcançar essa graça aos indivíduos, segue-se logicamente que Maria participa do poder legislativo de Cristo. No reino de Cristo, os preceitos são secundários e auxiliares da graça. Existem em ordem à graça para preparar-lhe o caminho e para assegurar-lhe sua permanência. Podemos deduzir que Maria também participa dessas funções secundárias da autoridade legislativa de Cristo, seja como mestra ou simplesmente como mediadora. Referindo-se à função secundária da autoridade legislativa de Cristo, acrescentemos o seguinte: Maria contribuiu para iluminar os apóstolos e continua a nos iluminar, no que se refere à doutrina da nova lei, quando, por exemplo, manifesta-se expressamente em santuários como Lourdes, La Salette e Fátima. De maneira parecida ao padre Schmid, mas em forma muito mais completa, expõe esse argumento o padre Cuervo. Escutemos alguns de seus principais parágrafos. Nessa nova aliança, que constitui a lei fundamental do Novo Testamento, a Virgem Santíssima tem parte muito importante, sempre em união íntima e universal dependência de Jesus Cristo, porque a graça, fruto da redenção de Jesus Cristo e da corredenção de Maria em consórcio íntimo e profundo, é lei principal do Novo Testamento, e tudo mais que nele está contido como disposição e complemento do mesmo. Portanto, é manifesto que a Virgem Maria tem um poder legislativo tão próprio e verdadeiro quanto em sua corredenção, e a influência que lhe pertence na graça que a nós é dispensada. Esse poder é tanto mais real e verdadeiro quanto mais profundo e eficaz se conceba a sua cooperação com Jesus Cristo na aquisição da graça redentora. De maneira semelhante, esse governo de Maria também é exercido na Igreja, no corpo místico de Jesus Cristo e em seus líderes. Inspirar a eles as leis que devem impor para o governo da Igreja seja fecundo e proveitoso para as almas e aos próprios fins da mesma Igreja. Fortalece-os nas lutas contra seus inimigos, sugere soluções apropriadas em casos difíceis e os preserva de todos os perigos e trapaças de seus perseguidores. É muito significativo e ao mesmo tempo belo o fato de que uma extensa série de papas, segundo a confissão deles próprios, o primeiro que fizeram quando subiram ao trono de São Pedro, colocaram-se nas mãos da Virgem Maria, para que ela, com sua influência poderosa, os assistissem no governo da barca de Pedro em caminhos de paz e prosperidade. No mesmo sentido, fala Alastrey, afirmando que a Santíssima Virgem participa do poder legislativo do Reino de Cristo, tanto na governança externa, por exemplo, instruindo aos apóstolos no início da Igreja sobre os mistérios revelados, mostrando a todos os caminhos de salvação pelos exemplos de sua virtude, etc., como na interna, com base na influência interior da graça,
que é, como diz Santo Tomás, a lei fundamental do cristianismo. Maria, Rainha, participa também do poder judiciário do Reino de Cristo. A maior parte dos mariólogos nega ou coloca em dúvida o poder judiciário de Maria, alegando que Cristo reservou exclusivamente para si o exercício da justiça, deixando unicamente para Maria o exercício da misericórdia, Mater Misericordiae. Para isso, devemos replicar várias coisas. Primeira, seria errôneo e blasfemo dizer que Jesus Cristo reservou exclusivamente para si o exercício da justiça, deixando exclusivamente para Maria o exercício da misericórdia. Por muito misericordiosa que seja Maria, e o é em um grau eminentíssimo, não é tanto como seu filho, já que este é infinitamente misericordioso e nunca renuncia a essa misericórdia, que se faz sentir, segundo Santo Tomás, inclusive nos próprios demônios e condenados do inferno, castigando-os menos do que mereciam. Citra condignum. Segunda, não confunda a virtude da justiça em geral, que consiste em dar a cada um o que lhe corresponde, e que, como virtude que é, não poderia faltar a Maria, como uma das espécies da mesma que consistem em castigar os culpados, justiça vindicativa. Deus é tão justo quando recompensa os bons como quando castiga os maus. Porque Maria, Rainha, não deve cooperar com Cristo no exercício da justiça premiativa sobre os bons, ainda que ele a dispense do exercício da justiça vindicativa ao castigar os maus? Terceira, um excelente mariólogo contemporâneo prova largamente, a nosso juízo, que Maria possui um grau eminente, todas as condições para o poder judiciário exige para seu exercício, e, por conseguinte, goza de verdadeiro poder para julgar os homens. É uma pena que não possamos reunir aqui sua vigorosa argumentação. Terceiro, Maria Rainha participa também analogicamente do poder executivo no reino de Cristo. Se confundirmos o poder executivo com o coercitivo, como alguns mariólogos fazem, não teríamos inconvenientes em admitir para Maria a exceção indicada em relação à justiça vindicativa. Mas o poder executivo não se identifica de maneira alguma com o poder coercitivo, que tem por objetivo obrigar pela força ao cumprimento das leis, mas refere-se ou pode se referir ao simples exercício do poder real, mesmo sobre os bons súditos que estão conformes à lei. Nesse sentido, não resta dúvidas de que Maria participa analogamente do governo e reino executivo de Jesus Cristo. Eis como o padre Schmind explica o exercício desse poder. Do seu próprio poder de intercessão perante o rei, sua influência deve ser poderosa em todas as funções do rei. Tal poder se chamaria indireto ou análogo. Uma vez que Maria realmente cooperou na obra da redenção de Cristo e, como atualmente é dispensadora da graça, sua influência régia tem necessariamente, embora indiretamente, que produzir seus efeitos na maneira de aplicar e cumprir a lei da graça nesse reino. Portanto, o pleno poder de Maria como rainha baseia-se em sua cooperação na aquisição da graça e em seu papel de dispensadora de todas as graças. E precisamente como tal, sua influência é sentida em todas as atividades do governo deste reino. Sexta,
À semelhança e em perfeita dependência de Jesus Cristo, o reino de Maria não é um reino temporal e terreno, senão mais propriamente um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, de santidade, de graça, de justiça, de amor e de paz. Esta conclusão necessita apenas de demonstração, dada e perfeita analogia que temos observado entre o reino de Jesus Cristo e o de Maria. Limitamo-nos a uma brevíssima exposição de cada uma de suas características. 1. Não é um reino temporal e terreno, como o dos seis da terra. Não porque Jesus e Maria não tenham um domínio pleno e total sobre as coisas temporais e terrenas, enquanto se ordenam ao homem na consecução de sua eterna bem-aventurança, fim da sociedade temporal dos semidos, sobre a qual Jesus e Maria exercem diretamente sua realeza, mas porque o fim do reino de Jesus e Maria, como acabamos de indicar, é a bem-aventurança eterna de todos os redimidos. Consiste na posse de Deus por meio da visão e gozo beatíficos. 2. Senão mais propriamente um reino eterno, como o de Jesus Cristo, que não terá fim. 3. E universal. A universalidade do reino de Jesus e de Maria é total e absoluta. Estende-se ao céu, à terra e mesmo aos abismos. No céu, reinam sobre os mesmos anjos, em virtude da união hipostática, Jesus, ou da elevação a essa ordem Maria, e sobre todos os santos e bem-aventurados, que adquiriram a bem-aventurança pela redenção de Cristo e a corredenção de Maria. Reinam também sobre as almas do purgatório, que estão confirmadas em graça e que logo gozarão da eterna bem-aventurança. A Santíssima Virgem exerce seu reino sobre elas, visitando-as maternalmente, consolando-as e apressando a hora de sua libertação. Na terra, reinam Jesus e Maria por direito natural, Filho de Deus, Mãe de Deus, e de conquista, Redentor, corredentora. A Igreja põe na boca de Maria essas palavras da Escritura que correspondem primariamente a Jesus Cristo. É por mim que reinam os reis e os príncipes decretam leis justas. Por mim governam os chefes e os poderosos dão sentenças justas. Provérbios 8, versículo 15 a 16. Dos abismos. Também é sentido o reino de Cristo e Maria, enquanto os demônios e condenados reconhecem seu poder, tremem diante deles, já que podem atrapalhar seus ataques, vencer suas tentações e triunfar sobre suas insídias sobre os homens. E quando o mundo acabar, perdurará eternamente o rigor da justiça divina sobre aqueles que recusaram de modo definitivo e obstinado o reino de amor de Jesus e de Maria. 4. Reino de verdade e de vida. A semelhança do reino de Jesus Cristo, cujo reinado participa analogamente. 5. Reino de santidade e de graça. Maria é a santa das santas, a cheia de graça, a que alcança de Deus todas as graças que recebem os homens. 6. Reino de justiça, pelo menos em termos de premiar as boas obras dos eleitos. 7. Reino de amor, já que continuamente exerce seu imenso amor sobre todos os súditos que são também seus filhos. 8. Reino de paz. Regina Pacis. Aclama a própria Igreja nas litanias de Maria. 7. Maria começou a ser rainha no mesmo momento em que concebeu por obra do Espírito Santo a Jesus Cristo Rei,
Reafirmou sua realeza por direito de conquista, com sua compaixão aos pés da cruz de Jesus. Exerceu-a sobre a igreja primitiva, sobre os apóstolos e primeiros discípulos do Senhor, e segue e seguirá exercendo eternamente no céu sobre todos os seres criados. Essa conclusão é um simples corolário de tudo o que já dissemos anteriormente e não necessita de demonstração alguma. E amanhã, no capítulo 11, vamos ler o capítulo A Virgem Maria no Céu. Deus abençoe.